Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos extras que eu tenho trazido para vocês, fugindo um pouco da regra de publicar somente de terça e quinta, mas a ideia é trazer mais conteúdo para vocês poderem crescer e serem melhores investidores. O vídeo de hoje, pessoal, é mais uma daquelas lives que eu e o Wallace fizemos na turma da mentoria do Thiago Nigro. E o vídeo, se vocês observarem o nome desse vídeo, é o mesmo nome da live, que é Cenário Atual da Bolsa. Esse vídeo foi gravado, essa live foi gravada no dia 30 de 6 do ano passado. Mas aí vocês podem estar se perguntando, Eric, como é que você coloca cenário atual da Bolsa se a live foi gravada no dia 30 do 6? Dê uma olhada nesse gráfico, pessoal, nessa imagem, da situação do que estava o Ibovespa no dia da live, que foi dia 30 do 6, e no dia de hoje. Vejam que a bolsa está muito parecida. Ela fechou no dia 30 do 6 por volta de 95.500 e hoje ela fechou a 102. Então ela está muito próxima. Então o cenário que a gente estava naquele momento da live é o mesmo que está no de hoje. Por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês. Além da questão do cenário ser muito parecido, eu quis trazer essa live também, principalmente por causa do convidado. O convidado foi nada mais nada menos que o João Braga, esse cara aqui. O João Braga, ele é o gestor da Encore, é uma gestora bem conhecida no mercado, mas o João Braga ele é também muito conhecido pela questão de vieses comportamentais. Ele é um dos especialistas brasileiros nesse assunto. Inclusive, ele fala bastante, se vocês procurarem vídeos no YouTube, podcasts que ele participou, é basicamente sobre o assunto de vieses comportamentais. É fantástico. Inclusive, quem é assinante da Finclass, que é um produto do Grupo Primo, é um streaming de educação financeira. Ele tem uma Finclass lá, uma aula, acho que são 8 ou 9 capítulos, só sobre vieses comportamentais. A assinatura da Finclass já vale só por causa dessa aula. Vale muito a pena. Então, pessoal, espero que vocês curtam bastante a live. Assim, é um conteúdo de primeira qualidade e até mais. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. A gente vai dar sequência às nossas lives semanais. E hoje a gente tem um convidado de extremo garbo e elegância, né? O João Braga. O Wallace vai falar um pouquinho, vai comentar um pouquinho sobre o nosso convidado. Muito obrigado. É isso aí. Tem o pessoal que está falando aí da tua Finclass, viu, João? De vieses comportamentais, que aliás eu até brinco com o pessoal, é uma das melhores Finclass da plataforma. Honra. É muito boa mesmo. Tem vários fãs aqui tietando o João Braga. Quem é assinante Finclass e já viu aí, manda uma maçãzinha para a gente ver. Boa. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. A gente vai monitorando o chat aqui, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir escrevendo aqui no chat, que a gente vai, no final da live, a gente vai ter um tempinho aí, o Braga, para responder para a gente algumas dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Wallace, pode ir. Bom, pessoal, boa noite. Trouxemos hoje nada mais, nada menos que João Braga, né? Dispensa apresentação, dispensa comentários, engenheiro, MBA no INSPER, CFA, né? Para quem é do mercado financeiro, eu acredito que é a certificação de mais prestígio no mercado, né? E esteve na Credit Suisse, né? Um bom tempo na XP, ao lado do Benchimol, e hoje é o CEO e fundador ali da Encore, né? Braga, a palavra toda é sua, dá seu show, fica à vontade, a gente está junto aqui para te interromper, fazer as perguntas, e vamos lá, quero que você fale de novo aí a nova Via Varejo, hein? Tentar pegar, a gente está lá sempre tentando, né? Mas boa, gente, primeiro uma honra, tá? Eu acompanho o trabalho de vocês desde quando tinha pouca gente, tudo aquilo, e do Thiago, todo mundo. Eu tenho um orgulho de chamar vocês de amigos, né? De ser muito próximo e ter participado de tudo isso. A minha Finclass foi a primeira, né? Que foi gravada, e eu vou carregar essa honra para sempre comigo. Foi muito legal e é um prazerzão. Vocês sabem que vocês podem contar sempre comigo. Eu pensei aqui, galera, eu tô com o chat aberto aqui do lado, tá? E vamos fazer disso um bate-papo.
vocês vão perceber muito rápido, né, que para quem não me conhece, que eu sou hiperativo, eu falo rápido, eu me enrolo. Então, assim, vamos fazer isso um bate-papo. Então, qualquer coisa já escreve aí no chat. Fala, ô Braga, volta aí, eu não entendi. O Braga, tipo, peraí. Qualquer coisa, tô com ele aqui do lado para acompanhar, tá, galera? Então, pode mandar mesmo. Eu pensei em fazer duas partes. Para quem não me conhece, eu vou fazer uma introdução, mas na verdade a apresentação não é para falar um pouco da história, mas também para falar um pouco de contexto histórico. É o seguinte, né? A minha história basicamente é a seguinte: eu vim de Goiânia, eu sou de Goiânia, vim para São Paulo para estudar engenharia elétrica aqui na USP, na Poli. E não achava que eu ia cair no mercado. E ao longo da minha carreira e de coisas que eu gosto de estudar, e também a história dos vieses, para mim fica muito claro também o poder do acaso, né, da sorte, dos caminhos que você toma. Eu tenho muita consciência disso, dos impactos que isso teve na minha vida, e sou até grato. Mas ter vindo para São Paulo fazer engenharia foi legal, porque pô, chega a São Paulo, aquele tanto de oportunidade se abre, aquela coisa assim, e eu comecei a estudar mercado. Isso era final do século passado. Comecei a apaixonar por isso, e aí ainda como estagiário, nunca trabalhei com engenharia, já fui direto para o mercado. E aí, quando eu me formei ali em 2002 para 2003 ali, quando eu estava me formando, eu queria muito trabalhar num lugar que era meu sonho, que é um lugar que chama GP Investimentos. Existe até hoje, mas é bem diferente. Tá? Naquela época, o Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Marcel Telles, não sei quem conhece esses caras, lendas, né? Orgulhos nacionais, né? Criaram modelos de gestão de empresa, tipo partnership, tipo orçamento base zero, coisas que são seguidas no mundo inteiro, que Warren Buffett fala que onde esses caras forem, eles assinam um cheque para ir junto. Assim, isso é realmente orgulho nacional. E esses caras tinham, né, o Jorge Paulo, Beto e o Marcel, eles tinham feito o Garantia, né, que era o caso do mercado financeiro lá dos anos 90, e eles tinham vendido o Garantia para o Credit Suisse e fundado essa empresa chamada GP. O sonho da minha vida era trabalhar com os caras. E eu consegui uma entrevista, meu currículo não tinha nada, assim, era um post-it, né? Cabia no post-it, meu currículo era goiano, fala inglês e faz engenharia na Poli. Tipo, beleza. E eu consegui uma entrevista, falei, galera, me chama para varrer o chão aqui que eu venho, o sonho da minha vida é trabalhar com vocês e tal. A empresa era pequena, tinha 30 e poucas pessoas. Eles me chamaram para varrer o chão, assim, back-office e tal. Isso era 2003. Trabalhei lá um tempo, só que aí um pouco de contexto histórico. 2002 foi um ano caótico, né, para o mercado. Caótico. Assim, a bolsa desabou para tipo 7 mil pontos na época, o dólar foi para 4, que ajustado pela diferencial de inflação hoje seria algo tipo quase 9. Assim, um caos total. Imagina o dólar hoje a 9, né? Por quê que foi um caos total em 2002? Eleição do Lula. O mercado estava com medo da eleição do Lula. Aí 20 anos depois, o que a gente está discutindo? Tipo, é o que eu brinco, né? O Mark Twain tem uma frase famosa, que é a história não se repete, mas ela rima, né? Nesse caso, ela está até se repetindo. Mas o mercado foi um caos ali. E nessa época, quando eu fui trabalhar na GP, eu não fui fazer bolsa, eu fazia renda fixa. Porque o juro era 25, a bolsa era horrível, tinha pouco ativo, pouca liquidez, era assim, 50% do índice era telecom, aí tinha um pouco de bancos e siderurgia, mas nada, isso é muito ruim. E renda fixa era 25% de juros, aquela coisa toda. A gente vinha de 8 anos de estabilidade, né, na moeda e tal, por causa do Fernando Henrique, Plano Real, aquela coisa toda, tripé macroeconômico, aquilo tudo. E existia uma demanda reprimida por um mercado de capitais gigantesca, né? As empresas queriam acessar a bolsa e tal, mas não esquece. Assim. Eram anos que não tinha um IPO, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí o Lula ganha e ele escreve um negócio, não sei quem lembra aqui, um negócio chamado Carta aos Brasileiros. Que basicamente ele falou, galera, calma, contratos serão respeitados. E isso, a galera olhou meio assim e tal, não, mas beleza, ele entrou em 2003, a bolsa subiu 97%, aí em 2004 destravou um pouco dessa demanda reprimida, voltou até a IPO, e empresas que a gente olha até hoje, né, CCR, Natura, Gol, Localiza, sei lá, várias ali. E aí as assets, né? Tipo, fundo multimercado, essas coisas naquela época, ninguém olhava para a bolsa, era renda fixa, dólar e tal. E o pessoal percebeu, não, peraí, bolsa é legal, né? Precisa olhar para esse negócio aí.
E tinha uma asset só que tinha um hedge fund muito famoso que gostava de bolsa, e eles me chamavam para ir trabalhar lá para fazer análise, que era o Luiz Stuberger, famoso gestor do Fundo Verde, na época Hedging Grifo. Ele me convidou lá em 2004, meados de 2004, meados para o final de 2004, para fazer bolsa, análise. Eu não sabia nem que era EBITDA, né, que é o jeito lá de ver um pouco de geração de caixa. Eu já estava formado há um ano e pouco, e eu aceitei o desafio. E um pouco do acaso, assim, não imaginei que eu fosse fazer bolsa. E aceitar esse convite mudou a minha vida, porque quem me conhece, né, tipo o Wallace e o Eric, sabem que eu sou apaixonado por bolsa. Eu acho, do fundo da minha alma, do meu coração, que o melhor jeito de eu preservar o meu próprio dinheiro é investir em boas empresas que repassam preço, que eu estou lá de olho, que eu vejo o que acontece, que eu faço conta, acompanho, troco quando tem que fazer troca. Eu realmente, do fundo do meu coração, eu acho que esse é o melhor jeito de preservar o meu capital e, no prazo maior, multiplicar. Então, hoje, né, eu vou chegar na história na Encore, na asset lá que eu fundei com alguns sócios muito legais. Hoje, eu sou literalmente o maior cotista da Encore. Então, eu realmente acredito, meu dinheiro está lá. Assim, quando o fundo sobe, eu ganho junto. Quando o fundo cai, tipo, esse mês, eu perco junto. O tal do skin in the game. Mas beleza, isso aconteceu meio que por acaso em 2004, quando eu fui trabalhar com o Stuberger. E, galera, assim, o Stuberger é fantástico. Sabe o que a gente ouve falar do Fundo Verde, do cara? Ele é mais, assim, tudo que eu tenho, sou e sei, eu devo a esse cara. Ele é brilhante. E, além de tudo, ele é muito legal, tá? Ele é generoso, ele é demais. Então, beleza. Aí eu fui lá para a Grifo trabalhar com ele, para fazer bolsa. Eu fiquei 10 anos lá. O Luiz me convidou para ser sócio. Isso era 2004, quando eu entrei, 2006. Ele me convidou para virar sócio da empresa. Aí, em 2007, a gente vendeu a empresa para o mesmo Credit Suisse que o Garantia tinha vendido. E aí eu tinha uns 26 para 27 anos, assinei um documento lá, que é um non-compete, né, de não competição, que eu não poderia trabalhar em nenhum outro lugar por 8 anos, só lá. E eu fiquei lá no Credit Suisse, aí o Credit Suisse Hedging Grifo. Eu cumpri esse contrato, fiquei lá esse tempo todo. E aí é uma história engraçada. O contrato terminava no final de 2014. Em janeiro de 2014, mais ou menos, eu recebo uma ligação de um cara que, na época, ele era zero famoso, até meio aventureiro. Quem é esse cara? Tipo, que ele quer comigo, chamado Guilherme Benchimol. O cara me liga. Aí eu falo, João, vamos jantar e tal. Eu falei, vamos trocar uma ideia, vamos. Isso era começo de 2014. Eu ainda tinha contrato por mais um ano, até o final de 2014. E o Guilherme chega, foi uma conversa super legal. O Guilherme também é brilhante, é muito legal conversar com ele. O cara realmente é de um carisma, cativante de um jeito surreal. E a gente foi tomar uma cerveja, comer um japonês, um Nagayama, aqui em São Paulo. Imagina, o Guilherme hoje, ele tá super famoso, naquela época ele não era. E ele falou, pô, Braga, seu contrato termina, com a Grifo lá, termina no final desse ano, né? Falei, por que você não vem para cá, né, para XP? Vem empreender com a gente. Você entra como sócio, toca lá, você, tipo, junto com o Peixoto que tá até hoje e tal. E eu falei para ele, Guilherme, eu não posso nem conversar sobre isso, porque eu tenho contato com o Stuberger até o final do ano. Tudo que eu tenho, eu sou e sei, eu devo ao cara, eu tenho uma dívida de gratidão eterna com ele. Mas entendi o seu recado. E aí, o que eu faço da vida, né? Que é a gestão de bolsa? É analisar a empresa. Eu fico basicamente o dia inteiro analisando a empresa, lendo e tal, né? O mínimo, aí o Guilherme me chama para virar sócio da tal da XP, o mínimo que eu tinha que fazer era estudar a XP, né? E eu tinha tempo, porque eu não podia trabalhar em nenhum lugar, eu tinha que trabalhar lá na Grifo, continuei trabalhando lá. Então eu fiquei lá 4 meses estudando a XP. Na época o Guilherme era bem mais acessível do que hoje, né? Eu tive, sei lá, 7 vezes com ele. Foi muito legal, assim, essa parte da diligência. E falei com todos os private equities que investiam na XP. Falei, fiz conta, falei com o advogado, enfim. E fiquei completamente apaixonado pelo caso da XP. Isso é 2014, a XP era pequenininha ainda, né? Que era aquela coisa da transformação financeira, das pessoas do financial deepening, né? A galera não precisava, assim, o juro de país civilizado, né? E a galera não ser só aquela coisa de deixa o dinheiro no banco e dane-se, de ter que buscar outros produtos. Eu sou da época, lá na época de Grifo, que tinham 300 mil pessoas na bolsa só. E tinham 600 mil pessoas presas, ou seja, a população carcerária era maior do que o número de investidores da bolsa. Eu sou dessa época, cara. Hoje melhorou um pouco, tá? Hoje já tem alguns milhões de pessoas na bolsa. Graças a Deus tem mais gente na bolsa do que gente presa. Então foi muito dessa transformação da XP, então foi muito legal. Eu fui para a XP e foi muito bacana. Assim, eu
eu tenho um grande orgulho de ter feito parte dessa história, do crescimento e eu brinco, né, que eu fiz toda essa diligência, estudei pra caramba. Eu acho que dificilmente outro sócio da XP fez uma diligência tão grande igual eu fiz, porque eu tinha tempo e é o que eu faço da vida. Mas nem eu imaginava que fosse tão rápido, bizarro, qual é que é a história toda, como foi muito legal. E a XP, obviamente, ficou muito grande, ficou grande demais, né? E eu gosto de gestão de bolsa. Às vezes precisa fazer, igual foi no caso da Via Varejo, né, Wallace? Mas também teve outros. Teve o caso do, sei lá, da Qualicorp, o caso da Sanepar, o caso da Copasa, o caso do Smiles. Tem vários casos que às vezes a gente precisa não só ficar do nosso lado na gestão do fundo, mas também fazer uma coisa que o mercado conhece como ativismo. Que às vezes você precisa brigar com a empresa, às vezes você precisa sentar num conselho, às vezes você precisa participar. E, obviamente, isso requer alguma independência, que eu sempre tive na XP. Tá? Eu sempre fui muito independente, e provavelmente se eu estivesse lá até hoje, eu ainda seria. Mas eu queria perpetuar fazer o que eu faço do jeito que eu gosto de fazer, que às vezes precisa fazer algum ativismo, pro resto da minha vida, pelos próximos 40 anos. E a XP foi muito grande para isso. Eu conversei com o Guilherme, falei, Guilherme, cara, eu queria fazer a minha asset independente. Mas eu não quero sair da XP, porque eu amo a XP. E amo esse ecossistema, tudo aquilo. E aí a gente achou um meio do caminho super legal. Eu consegui minha independência, eu criei minha asset com sócios maravilhosos, e a XP é uma sócia minoritária da asset para me ajudar a fazer dar certo. Então, o melhor dos mundos. E desde então, só que a gente sempre é independente, aí nasceu a Encora, tem 1 ano e pouco, uma época meio ruim, né, para fundo de bolsa, mas a gente está lá e também com um horizonte eu vou lá, assim, eu ficar lá os próximos 40 anos, então não faz pouca diferença, né? Um ano que você começa. Conversando com amigos, tipo a Xê da Esquadra, começou antes de 2008, o Brasil Capital começou. Também é normal o pessoal começar em períodos difíceis. Mas é isso, para mim não existe outro emprego na vida, não, cara. Agora é Encore pro resto da vida aí, tocando meu próprio dinheiro, dinheiro dos meus sócios e de clientes que estão vindo junto nessa jornada. Então, minha história, resumindo, é essa. Me resumindo, né? Resumindo em 20 minutos. Outra coisa que eu queria contar um pouco para vocês, para fomentar aqui o debate, é falar um pouco do cenário, né? Para contar um pouquinho, trazer vocês um pouco para a minha realidade, né? Nossa, é óbvio que numa apresentação aqui, eu vou tentar ser breve, fazer uns 10, 15 minutos aí de cenário, e depois a gente bate papo sobre o que vocês quiserem, tá? Mas é óbvio que a minha vida lá é muito mais engraçado, né? A gente assiste a série Billions, né? Meu, assim, a série sobre a Encore seria muito boring, tá? Porque a gente o dia inteiro lá estudando, trabalhando, fazendo Excel, lendo, não daria um show de TV, não. Mas aqui é um compilado de uma linha de raciocínio e que tem até uma visão um pouco mais macro do que é de verdade lá. Lá é muito olhar para a empresa, fazer conta, mas eu acho que é legal de contar. E aí eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha só para ter uma linha de raciocínio, tá? Mas vamos lá. Que é essa aqui. Peraí, não é essa aqui não. Um segundinho, peraí. Tá aqui. Peraí, agora deixa eu botar no Zoom aqui para compartilhar. Share screen. Agora, peraí. Vou botar na tela mesmo e pronto. Peraí, agora apresentação. Deixa eu fazer melhor. Deixa eu já botar para apresentar aqui, tela cheia. Tá, agora eu venho no Zoom. 10-0 aqui pro Zoom, tá, senhores? Desculpa. Com 52 online, hein, pessoal? Boa, galera. Bacana essa participação ao vivo, né? A gente sempre dá uma fomentada, né? Para vocês mandarem no nosso grupo privado lá, para o pessoal fazer a participação ao vivo, né? Então, olha, essa vai ser uma baita aula, tá? Desculpa aí. Imagina, que é isso. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? E dá para ver. Uhum. Tá, então vamos lá. Cenário, né? Primeiro, antes de começar, deixa eu fazer uma provocação com vocês aqui, né? Eu inventei uma máquina do tempo, tá, galera? Tem uma máquina do tempo que eu trouxe aqui para vocês aqui na sala aqui. E aí eu faço a pergunta para vocês. Esse aqui é o gráfico do IBX, né? É a bolsa. Pode ser o IBOVESPA, tanto faz. Mas eu botei o IBX. Se vocês pudessem voltar no tempo, esse gráfico é de quarta-feira, terça-feira, só. Se vocês pudessem voltar no tempo para o low do Covid aqui, ó, vocês comprariam bolsa? Se vocês pudessem voltar no tempo aqui para janeiro, fevereiro de 2016, né, vocês comprariam bolsa? Se vocês pudessem voltar no tempo para janeiro de 2009, né, vocês comprariam bolsa? Responde aí vocês na cabeça de vocês, e depois a gente volta aqui nesse gráfico. Mas vamos lá. Eu vou explicar
Aí, deixa eu fazer um disclaimer aqui antes, tá? Eu já vou começar da conclusão, viu, galera? Assim, a conclusão é, na verdade, que eu tô bem otimista com Bolsa Brasil. Eu estou achando que é um momento excelente para investir, tanto que eu estou com meu dinheiro todo, não estou só falando, não, estou fazendo. E aí, eu vou explicar a origem do meu otimismo, explicando um pouco do fluxo, né? Quem é que está comprando, quem está vendendo, porque no final do dia é tudo fluxo, né? Tipo, por que o pessoal vai comprar bolsa agora, né? E só para deixar bem mais claro, eu estou otimista pra caramba com Bolsa Brasil, muito por causa dos preços, tudo, e estou pessimista com Bolsa Americana. Aí você fala, pô, mas dá para, né, aqui subir e lá cair, né? Dá, mas isso eu deixo para o final. Então, quem é que está vendendo Bolsa hoje? Quem é que fez a Bolsa sair de 130 mil pontos para, sei lá, 99, 98 que está hoje? Foram as pessoas físicas. Né, seja através dessa entrada que eu falei que foi muito legal, né? A galera via, mas aí a galera não, né, ainda é nova e tem todos os vieses que eu contei lá na Finclass, né? Manada, o cara perde dinheiro, fica preocupado e tal. E seja venda direta na bolsa, ou seja através de resgate de fundo, basicamente quem vendeu desde meados do ano passado foram as pessoas físicas. E aí é até meio tautológico, né, galera? Se alguém vendeu, alguém comprou, né? Quem comprou foi o gringo. Né? O gringo comprou mais de 70 bi só este ano. E só para contar para vocês, surgiu um novo comprador também, mas esse novo comprador eu falo lá no final, tá? Mas explicar... Aqui, esse aqui é o fluxo do gringo, tá? Essa linha laranja aqui, você vê que neste ano, lá, 70 bi. Então esse é o gringo. De fato, comprou pra caramba. Eu não faço noção onde estaria a bolsa se não fosse o gringo para salvar a gente. Vocês lembram do colonialismo, né? Quando o gringo comprou nosso ouro, nossas coisas aqui baratas, está acontecendo de novo. E explicar o motivo de por que o gringo está otimista, explicar por que eu também estou otimista, que é o meu motivo. Então vamos lá. Eu resumi em 4 pontos, né? Esses 4 pontos aqui, que é o valuation, a moeda, o barulho e a teoria. Vamos começar do valuation, que disparado é o motivo mais importante, tá? Se eu tivesse que escolher um motivo só para ficar otimista, o valuation já é suficiente. Então, volta para aquele gráfico, né? Se pudesse voltar no tempo, vocês comprariam a bolsa nesses pontos aqui? Pois é, galera, não precisa voltar no tempo não, tá? Agora tá mais barato nesses momentos aí. Assim, bizarro, não precisa voltar no tempo. Pode comprar a bolsa hoje. O que é esse gráfico aqui? Certamente em alguma das aulas dos meus amigos lá, Maurício Pittencourt, Floriano, não sei, lá na Finclass, alguém deve explicar isso aqui, porque é um conceito bem simples que em toda discussão de análise tem. O que é isso aqui? É o preço, né, do Ibovespa em cada um desses pontos. Então, é engraçado que todo mundo fala, pô, 100 mil pontos. Pois não, de ponto complica. Pensa em 100 mil reais. Você pegou em 100 mil reais e comprou uma carteira do Ibovespa, que tem lá X% de Petro, X% de Vale, X% de tudo ali, né? Perfeito? O que esse gráfico mostra? Em cada um desses pontos, tipo esse aqui, lá em 2016, qual que é o Ibovespa da época, dividido por quantos mil reais, na proporção, obviamente, o mercado espera de lucro 12 meses para frente, sempre olhando 12 meses para frente. E aí, sei lá, vamos dar um exemplo, né? A bolsa está 100 mil pontos, o pessoal, na proporção do lucro das empresas da carteira, acha que vai ter 10 mil reais de lucro, 100 mil dividido por 10 mil dá 10 vezes lucro, é isso. E por que olhar sempre 12 meses para frente, né? Porque imagina que em vez de você pegar 100 mil reais e gastar comprando uma carteira do índice, você pegou 100 mil reais e gastou comprando um apartamento, perfeito? Para alugar e ganhar renda. O aluguel do ano passado importa para você? Não, né? Porque ele já ficou para o dono anterior, né? Para o dono do ano passado, dono que era, né? Importa o aluguel daqui para frente, para os próximos 12 meses. Vamos dizer que você comprou 100 mil no apartamento, que ele vai dar 10 mil de aluguel, você está pagando 10 vezes o lucro. É isto que este gráfico mostra, é uma medida simples de valuation. Então, assim, a bolsa hoje está 6 vezes lucro. Galera, eu estou nesse gráfico na terça-feira à noite, eu mesmo fiquei surpreso. Assim, 6 vezes lucro, eu realmente não imaginava. Isso aqui é muito mais barato do que o low do Covid. É muito mais barato do que o low ali de 2016, quando o Brasil estava completamente quebrado. Era um pouco mais caro do que o low da pior crise de todos os tempos ali em 2008. Assim, é um valuation que eu faço o que eu faço desde o começo do século. Eu só vi 4 vezes na vida, que foi 2002, esses 3 exemplos aí da tela. Então, quando eu falo assim,
Se você pudesse voltar no tempo, você compraria? Na verdade, eu tenho certeza que daqui a 2 anos, se vocês me convidarem para bater papo aqui, aliás, me convidem, vai ser um prazer participar, eu vou ter que atualizar esse gráfico. Se vocês pudessem voltar no tempo para junho de 2022, vocês comprariam bolsa? Porque esse patamar de valuation é bem risível. Aí vocês vão falar assim, pô, Braga, mas peraí, eu entendo um pouco disso aí que você está falando, e eu sei que nesse gráfico que você está mostrando aí tem commodities. E o Ibovespa tem muita commodity, e a commodity está cara lá em cima, né? Petróleo, cento e tantos, minério. E aí, óbvio que o lucro fica melhor, fica mais alto mesmo, e esse gráfico é errado. Não, pode tirar, tá? Esse gráfico aqui na tela agora também do Ibovespa, eu penso sobre o lucro do Ibovespa, só que sem a Petro e sem a Vale. Também está mais barato que no Covid, também está mais barato que 2016, e está um pouquinho mais caro que 2008, né? Mas e as domésticas? As domésticas, esse gráfico não é tão velho, desde 2015, mas também, você tira tudo que é exportador, também está mais barato que 2015, também está mais barato que o Covid. Mas vamos ver casos específicos. Petrobras, gente, Petrobras está 2 vezes lucro. Isso eu nunca vi na minha vida. Eu tenho certeza que a gente vai dar risada desse patamar de valuation. Assim, eu faço um videozinho, galera, que vocês podem seguir lá no canal da Encore no YouTube. É só entrar lá no YouTube e procurar por Encore Asset, subscreve lá. Todo mês eu falo, vou gravar amanhã, inclusive, desse mês. Eu explico o que eu acertei, o que eu errei. Para ser transparente mesmo, qual que é a cabeça e tal. No de janeiro, ninguém sabia que ia ter guerra, né? Eu mostrei o da Petrobras, que não estava 2,6, estava mais para 3, quase 4. Mesmo assim, já achava ridículo de barato. E eu falei, galera, eu acho que Petrobras está tão barato, mas tão barato, que eu estou olhando aqui, eu estou vendo Petrobras com desconto para as russas. Agora em janeiro. Tipo, um mês depois começou a guerra lá. E a Petrobras estava barata. E agora está mais barato do que estava naquela época. Assim, realmente, o dividendo que ela paga nesses níveis, assim, realmente assim. Eu brinco que tá igual aqueles cartões que dão cashback, sabe? Que você compra, você ganha caixa de volta, assim. Mas a Petrobras, pô, Braga, você está me enganando, porque a Petrobras, o petróleo está 100 e tantos, e não vai ficar. Beleza, ó, Banco do Brasil, 3,6 vezes lucro. Eu vi isso raríssimas vezes. Eu vi no Covid, eu vi lá em 2016, está mais barato do que estava em 2008. Né? Mas é estatal e tem eleição. Beleza, Itaúzão aí, a 7 vezes lucro, isso eu também vi muito poucas vezes, olha lá. Beleza, Vale. Assim, pode escolher qualquer uma. As ações estão ridículas de baratas, né? Então a gente vai lembrar no futuro desse valor. Se eu pudesse voltar no tempo, eu compraria bolsa lá em junho, julho de 2022. Então, o primeiro ponto é o valuation. Beleza. Tá ridículo de barato. Segundo ponto é a moeda. Deixa eu explicar. Né? O gringo, né, que eu estou explicando aqui o fluxo do gringo, que é o meu motivo de por que eu estou otimista. Eu brinco que a Heineken que o gringo toma lá no final de semana dele, o carro que ele compra para passar com a família dele é em dólar, né? Então, assim, ele pensa, pô, beleza, o Braga me convenceu que o valuation lá no Brasil tá barato, mas, pô, quando eu for voltar, eu vou voltar num dólar, ou eu vou perder na moeda, eu ganho no ativo, eu ganho na ação e perco no real. E vamos combinar que o nosso real não é a moeda mais fácil do mundo, né? Galera, eu nem sei se a minha reputação é tão boa assim, mas assim, eu não vou acabar com a minha reputação fazendo um call de câmbio para vocês, tá? Porque assim, não sei se vocês sabem, mas fazer call de para onde vai o real é cemitério de malandro, cemitério de economista, todo mundo erra, tá? Então eu não tenho nem a pretensão de acertar, mas eu garanto para vocês que tem gordura nesse nível, para o real valorizar, né, em relação ao dólar, ou seja, para o gringo sair com mais dólares em relação ao real do que entrou. Ou seja, arma na cabeça, eu acho que o real valoriza desses 5,20, 5,30 aí, com certeza. Com certeza não, desculpa. Mas sim, eu acho. Por quê? Primeiro porque a nossa balança comercial está ridícula de favorável, né? As commodities lá em cima, está chovendo dinheiro, não é à toa que a expectativa de PIB desse ano melhorou, não é à toa que a dívida bruta PIB está muito melhor do que esperado no começo do ano passado, tudo aquilo ali. Mas beleza, a nossa pauta de exportação está super boa, mas o principal motivo de por que o real tem gordura é o item que a gente mais exporta hoje. Sabe qual é, galera? O que a gente mais exporta hoje no Brasil? É juro. Juro real. Que não existe juro no mundo. Só existe juro no Brasil. Juro real. Assim, é bizarro. A NTNB pagando 6% de juro real é bizarro. Não precisava, assim. Porque realmente nosso Brasília faz tanta besteira que o pessoal tem dúvidas sobre o fiscal, aí fica pedindo esses juros altos. Mas, assim, não tem juros desse tipo no mundo. Existe uma NTNB parecida nos Estados Unidos, chama TIPS.
Sabe qual é o juro real nos Estados Unidos hoje? 0. Há 3 meses atrás era -1. Assim, aqui é 6% e é 13% de juro nominal. E aí tem um jeito fácil de ver essa gordura, que é esse gráfico. Eu vou explicar para vocês, tá? Parece complicado, mas não é. E esse gráfico qualquer um aí pode fazer, tá? Qualquer um de vocês aí que está me ouvindo pode fazer. O que eu faço aqui? Eu pego o segundo futuro da BMF, do câmbio, menos mesmo, o primeiro futuro do câmbio. E por que eu faço essa conta? O que é... Quando você fala de futuro de uma commodity e tal, é uma conta complicada, porque tem custo de estocagem, não sei o que lá tal. Mas futuro de moeda é super simples, porque é o real, é o dólar hoje contra o real, jogado, o primeiro futuro é o dólar de hoje, jogado para o primeiro mês, né? Final do primeiro mês, pelo diferencial de juro, né? O segundo futuro é o real de hoje, jogado para o segundo mês. Então, o segundo menos o primeiro é o juro que um gringo ganha de pegar o dólar dele e converter para reais. É só o juro, perfeito? Que é a diferença dos dois futuros, que hoje é mais ou menos uns 5 centavos por mês. Ou seja, multiplica isso aí por 12, dá 60 centavos por ano, perfeito? O que eu quero dizer com esse gráfico? Que se o gringo pegar o dólar dele, trouxer e converter para reais, ele não converte para notas de real que ele guarda debaixo do colchão. Não, ele ganha o juro, né? E esse juro dá 60 centavos por ano. Ou seja, se o dólar daqui a um ano, vamos dizer que esteja 5,30 agora, está um pouco abaixo, eu sei, mas vamos dizer que seja 5,30. Se no final de um ano tiver abaixo de 5,90, que é 60 centavos, tiver 5,80, ele ganhou dinheiro por causa do juro. Tem que estar acima de 5,90 para ele começar a perder na moeda. Olha o tamanho da gordura. Né? E olha que é esse gráfico aqui de baixo. E olha que curioso, há um ano atrás não tinha gordura nenhuma, senhores. Não tinha juro aqui no Brasil. E é por isso que o dólar bateu 5,85 naquela época, porque o gringo não tinha interesse nenhum de vir para cá. Agora tem o juro, além do valor super barato. Perfeito? Então, é por isso que o câmbio chegou a bater 4,60 e agora foi para 5,30 e eu acho que vai valorizar, porque tem juro. O cara ganha para estar aqui. Então, recapitulando, valuation risível, ridículo de barato, a bolsa está de graça. A moeda tem gordura, então o gringo fica mais tranquilo. Aí o gringo me liga assim, deixa eu falar com o Braga lá para ver... Né? Isso acontece mesmo, eu falo direto com um monte de investidor estrangeiro, e eles falam, pô, deixa eu falar lá com o Braga para pegar a sensação do local, do investidor local, né? Aí eu conto para ele que o valuation está muito barato, ele tem o Bloomberg dele lá, ele vê, é fácil ele fazer a conta, ele percebe isso. Eu mostro que a moeda está gorda, ele vê, pô, João, parece que você me convenceu que os valuations estão muito baratos e que a moeda está gorda. Então me explica uma coisa, por que a bolsa aí caiu tanto, né? E eu concordo, eu falo, pois é, boa pergunta, porque eu mesmo errei, tá? Eu comecei a comprar mais cedo, então essa queda, tipo, mês passado a bolsa deve ter caído uns 11,5, uns 12, eu caí uns 10, né? Um pouco menos, mas eu caí, infelizmente. E eu falo, olha, por que eu acho que caiu? Sendo bem honesto, eu faço muito isso na Roadshow, eu tento falar com o investidor e tal, e quando eu conversei com 70 escritórios da XP, family offices, empresas, e eu nunca começava fazendo igual eu estou fazendo aqui, né, que é contando o meu cenário. Eu sempre perguntava, falei, e aí galera, né, na visão de vocês aí, vocês estão preocupados com o quê? Né? Qual que é o risco? E só 3 de 70 não responderam a mesma coisa. 67 de 70 responderam a mesma coisa, que é, a minha preocupação é eleição. Aí que eu acho uma certa besteira, mas a gente já fala sobre isso. Ou seja, o gringo me pergunta por que caiu, eu falo, eu acho que caiu por causa de barulho político. Aí o gringo fala, quê? Eu falo, barulho político. O gringo, what? Eu falo, política ou noise, cara? Aí o gringo fala, mas peraí, João, me fala uma coisa aqui. Teve algum momento na história do Brasil que não teve barulho político? Pois é, galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. O gringo, quando traz seu dinheiro para mercado, não é só o Brasil não, é qualquer mercado emergente, tá? Ele não está nem aí para o barulho político, essa é a verdade, porque ele já assume que tem. A gente fica aqui no WhatsApp, no Bloomberg, no Fantástico, na televisão. Mas vai acabar a lei estatal, vai regular preço de gasolina, que a maioria dessas coisas é barulho. A gente fica nisso, a gente fica muito afetado. Tem muito a ver com os vieses da aula lá que eu dei, que é
availability bias, né? Tipo, versus disponibilidade, tá tudo ali. Você fica afetado. O recency bias, versus recente, que você vê aquelas notícias. A gente fica muito afetado por isso, mas a verdade é que isso é suco de Brasil, é normal. O gringo já assume que tem isso, e ele tá preocupado com o valuation e com a moeda. E vou contar uma coisa para vocês, assim, pô, o Brasil é uma dureza, né? Difícil aqui, mas assim, a nossa competição é fácil demais, galera. A gente está competindo com Rússia, que tem guerra. A gente está competindo com China, que reestatiza empresas de educação, que regula empresas de tecnologia, que está fazendo um lockdown nos 48 do segundo tempo, que eu não entendo muito. Eu não acho que é por causa de Covid, tá? Então a gente pode falar um pouco sobre isso. A gente compete com Turquia, que a inflação estava lambendo, o Erdogan foi lá e cortou juro. Sabe? A gente compete com África do Sul, que uns 3 anos atrás trocou de ministro da Fazenda 4 vezes no ano. A gente compete com, sei lá, com a Colômbia agora, que entrou um... Né? Enfim, a nossa competição é fácil. Então, quando o gringo pensa, eu quero sair, quero procurar alguma coisa por aí, eu acho que o Brasil entra bem no páreo, né? E aí, para acabar, a gente bate papo sobre o que vocês quiserem, então eu estou voltando. A valuation é ridículo de barato, a moeda tem gordura, o barulho ele não se importa, e eu acho que a gente também não deveria, essa primeira eleição, primeira não, 2006 também foi assim, mas desde a democracia, desde 89, mas essa primeira eleição, desde quando eu sou analista, sei lá, essa primeira eleição que você não tem, que não é binária, né? Que eu não faço conta do tipo, se der candidato A, a bolsa tem que ir para subir tanto, se der candidato B, a bolsa tem que cair tanto. Todas as eleições eu fiz essa conta. Nessa eu não tenho essa conta. Qualquer um que ganha, eu acho que tem que subir. Não é uma eleição binária. Então, fora que ela é previsível, né? São 2 caras que a gente conhece, né? Já foram presidentes, né? Então, enfim. E aí, então o barulho, o gringo não se importa, e eu também não me importo muito, eu acho que vocês também não deveriam se importar. E aí vem uma teoria, eu chamo aqui de teoria, que meio que resume tudo isso. Que é o seguinte, eu vou tentar explicar de um jeito simples, né? Se os Estados Unidos estão indo muito bem, pujante, economia bombando, aquela coisa como estava de 2009 até poucos meses atrás, é fácil de entender que o dinheiro vai para lá, né? O S&P sobe, fica super forte, o dólar valoriza, e é óbvio que o Brasil fica esquecido, né? Porque para que eu vou colocar meu dinheiro no Brasil? Né? Pensa a cabeça do americano, né? Se os Estados Unidos estão indo bem, né? Então deixa o dinheiro lá. E aí o dólar fica forte. E se os Estados Unidos estão indo muito mal, o que acontece com o dólar? Né? E quando eu digo muito mal, eu não digo mal como está agora, né? A inflação ali vai ter talvez recessão. Não, estou falando mal nível 2008, galera. 2008 foi a pior crise, assim, foi pior que 1929, assim. Quando vocês estão indo muito mal, tipo uma crise dessa, o que acontece com o dólar? O dólar também valoriza, o dólar sobe, o real vai mal. Por quê? É o motivo oposto, mas assim, é porque o investidor, o gringo, busca segurança, né? Imagina o cara vendo que tem risco de uma crise global horrível e tal, você acha que o cara vai botar o dinheiro no real, no Brasil? Não, ele quer esconder o dinheiro dele na verdinha, lá no câmbio, lá no dólar. Então o dólar valoriza, o Brasil também fica esquecido. Aí você deve estar pensando assim, né? Pô, Braga, que droga, hein, meu irmão? Se tá super forte, o dinheiro vai para lá. Se tá super fraco, vai para lá também. Quando é que vem para nós esse dinheiro, né? Aí é uma teoria que eu acho que é mais ou menos onde a gente está agora, que é a teoria do que a gente chama de dollar smile, que é esse sorrisinho aqui, que é o seguinte: quando o Estados Unidos está super forte e tal, o dinheiro vai para lá. Quando está super fraco, vai para lá também. Quando está no meio, na meiuca, o dinheiro vem para cá. Aonde que os Estados Unidos estava no começo do ano? Aqui, né? Super forte. O que começou lá em março? Que, by the way, aliás, já começou aqui faz tempo, a gente está terminando. Começou aperto monetário, aumento de juros, redução de estímulo, né? O tal do quantitative tightening, tudo aquilo ali. Ou seja, está caminhando para cá nessa curva. Simples como isso. É isso que está acontecendo lá. Aí é óbvio que a gente às vezes flerta com o lado de cá. Vai ter recessão, blá, blá, blá. Então o dólar fica um pouco mais forte, o real aqui fica fraco, aí o real sai de 4,60 e vai para 5,30. Aí ele caminha para cá de volta. Então é meio que isso, assim. E se de fato lá a gente não caminhar, eu acho que é o cenário base, né? Eu não acho que vai. Não caminhar lá para uma coisa muito ruim, tipo 2008, talvez a gente fique nesse meio do caminho por muito tempo. E aí não é que eu acho que investir na nossa bolsa brasileira aqui seja um trade bom. Não, vai ser um ciclo bom. Aí eu vejo muita gente pensar assim, né? Porque assim, pô, Braga, mas desde 2009, são 12 anos, sei lá, 13 anos, que
que investir aqui no Brasil foi muito ruim, nos Estados Unidos foi muito bom. Assim, como é que você pode falar um negócio desse? Lá é sempre bom, né? Eu vi na apresentação do Warren Buffett, lá, Never Bet Against America e tal. Mas, pois é, eu sou de uma época que eu vi isso, né? Que é isso aqui, ó. O que é esse gráfico? Esse gráfico em branquinho aqui em cima é o EWZ. EWZ é a nossa bolsa em dólar. É o Ibovespa lá fora. O SPY é o S&P, perfeito? Que essa reta aí foi essa coisa maravilhosa desde 2009 aqui. Esse gráfico vem desde 2002, 2003. De 2003 a 2008, a Bolsa Americana subiu, tá? E a Bolsa Brasileira, que é esse aqui, em dólar, subiu tanto mais que, assim, esse gráfico de baixo é a Bolsa Brasileira em cima da Bolsa Americana, quanto subiu a mais. Cara, de 2003 a meados de 2008, a Bolsa subiu mais de 1000% a mais. Isso dá 57% por ano que a Bolsa Brasileira doa mais que a Bolsa Americana. Né? E parece inacreditável isso para quem olha para o mercado desde 2009, né? Mas foi tão porrada, tão porrada, que se você tinha seu dinheiro lá e não aqui, você só recuperou, tipo, agora. Assim, demorou esse tempo todo para você recuperar no relativo. Tem que ter toda essa alta do S&P e a nossa bolsa indo todo esse tempo mal para você recuperar aquela grande porrada que deu lá de 2003 a 2008. E foi uma coisa meio que parecida com o cenário que eu estou falando aqui, né? Era commodity forte, era Estados Unidos mais ou menos. Assim, então, se eu tiver certo disso aqui, se tiver certo não, né? Se acontecer meio que a gente está falando, porque as coisas mudam, obviamente, né? E eu sou pago para mudar de opinião. Mas se continuar esse cenário que parece que veio para ficar por um tempo, nossa, eu acho que a gente pode andar muito mais que a Bolsa Americana. E bom, mesmo é estar aqui. É isso. Para terminar aí, para a gente bater papo, eu falei bastante aqui do gringo, desse relativo, mas entrou um comprador novo na Bolsa. E, cara, quando esse comprador novo entra, aí acabaram os argumentos. Aí significa que a Bolsa realmente está muito barata. Quem é esse comprador novo? Eu vou contar uma história para vocês. Esse comprador novo é o que eu chamo de estratégico. É o cara que não está comprando para fazer um trade, é um cara é do setor, é um cara que está comprando a empresa, é um cara que está comprando para ficar. E aí eu vou contar uma história. Era dia 18 de maio, agora, tipo, tem um mês. Eu estava lá trabalhando, no meu Bloomberg lá, tanto de número piscando lá, esse eu já sou hiperativo, vocês imaginam. O Zé, que é o que toca fundo lá comigo, do meu lado, vira para mim e fala assim: João, olha local web agora aí. Aí fui ver a local web, estava tendo uma direta, né, uma negociação grande no mercado, de assim, 40 milhões de ações, de 300 milhões de reais. Isso é raro, isso não acontece toda hora. Isso é um bloco grande e isso chama a atenção do mercado inteiro, todo mundo começa, quem é? E quem era nesse caso? Era a General Atlantic, a GA, que é um fundo de private equity, já conto quem são esses caras, comprando o local web a mercado, né, na bolsa mesmo. Quem é a GA? É um fundo de private equity. O que esses caras fazem? Eu faço public equities, ou seja, eu analiso, escolho, eu compro ações, empresas públicas, empresas listadas na bolsa. Esses caras compram empresas que não estão listadas na bolsa, empresas fechadas, qualquer empresa, né? E o Martin Escobar, que é o cara que toca a J, é um cara absolutamente brilhante, que eu conheço bem ele. A J foi uma das... Só para vocês terem uma ideia quem é a J, eles compraram uma participação na XP, antes de eu entrar, lá para 2012, o primeiro cheque que eles fizeram pela XP avaliou a XP em 1,2 bi. Eles compraram a XP pela primeira vez a 1,2 bi de reais. Eles venderam a XP, parte da XP no IPO, por 140 bi. Olha o dinheiro que esses caras ganharam. Então, esse é o Martin, esse é a DA. São gênios que negociam com empresas não listadas. Então, eles conseguem comprar muito barato, teses diferentes e tal. Só que, é óbvio, empresas que não são listadas são muito mais difíceis de comprar, de negociar, de fazer diligência, tudo aquilo ali, né? Então eu brinco, né? Eles vão lá e compram uma padaria na esquina lá, que ele negocia com o padeiro super bem, né? Ele negocia, compra lá a empresa 3 vezes o lucro, que é super barato, aí ele compra mais uma padaria, ele compra mais 10 padarias, aí ele compra mais 50 padarias, aí junta essas padarias e faz o IPO no mercado da BR Padarias, aí no mercado avalia muito bem e ele vai ganhar dinheiro fazendo isso. Cara, pro Martin chegar no time dele, da DA, e falar, galera, não precisa
passar pelo trabalho de diligência para comprar a empresa fechada, não. Pode comprar as da bolsa mesmo, elas já estão baratas o suficiente. É porque a bolsa está ridícula de barata. E nessa hora que aconteceu esse trade, eu lá na mesa, nossa, tá vendo como tá barata, Jay, comprando aí no mercado e tal. Quem é a próxima, né? Grupo de WhatsApp, quem vai ser a próxima local web e tal. Galera, 10 minutos depois, não tô brincando, 10 minutos depois, o Geraldo Samora, no Brasil Journal, solta lá um furo que a Brookfield, que é outro estratégico, estava comprando 80% da BR Properties a mercado. Tá, que é isso? Isso era uma quarta. Na sexta-feira, o Santander vai lá e fecha o capital da GetNet. E mais um monte. Mafri comprou Brasil Foods, Redditor comprou Sul América, Tanuri comprou a Liar, Rapvida comprou a Intermédica, Localiza comprou Local América, Eneva comprou a Focus, aí teve o General Atlântico comprou a Lacoeb, Brookfield comprou o Brasil, a BR Partners, Santander comprou a Actis, que também é outra sócia da XP lá de trás, comprou a Ômega. Aí eu até coloquei a próxima, porque eu fiz esse slide na terça à noite. Hoje o Fleury comprou o Pardini. Galera, vocês entenderam o que eu tô falando? Tipo, não é M&A, assim, é a galera vindo na bolsa e comprando as empresas da bolsa, porque sabem que estão ridículo de barata. E aí eu termino a apresentação com essa provocação para vocês, galera. Se a bolsa está ridícula de barata, como eu mostrei lá, o câmbio aparentemente está favorável, os gringos e os estratégicos estão comprando bolsa. E vocês? Dureza, né? Braga, vamos fazer uns 5 minutinhos de intervalo para o pessoal refletir. Aí a gente volta para as questões. Voltamos às 20h53, tá bom? Fechado.
Eu estava aqui, você tinha me chamar. Vamos lá. Estamos de volta. Temos boas perguntas aqui para a gente interagir um pouquinho. Você deve estar com o chat aí aberto, né, Branco? Tô. O Paulo Motoyama, primeiramente, parabéns aí pela apresentação. O pessoal tá Agora que eu vi, eu mandei um monte delirando. de coisa no chat e não mandei pra galera, é isso mesmo? Acho que só veio pro hosts. Vou mudar aqui, peraí. Tá. Desculpa. Paulo Motoyama perguntou sobre os setores, né? Claro que inflação global subindo, juros, tem setores que sofrem mais, né? Complementando, se você puder complementar, né? Falar desses Claro. setores que você está vendo e como que vocês aí da Encore veem o market time, né? Os ciclos de mercado, se vocês utilizam dessa estratégia, como, se sim, né? Tá, vamos lá. Desculpa, eu botei no chat. Então, vamos lá, só recapitulando a pergunta. Quais setores a gente gosta? Teve algum setor específico? Quais setores promissores para Tá. comprar nesse momento, né? Tá bom. Vamos lá, sobre isso. É óbvio que a gente olha... deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Vocês entraram no supermercado agora, né? Para fazer compra. Vocês chegaram lá e repararam que as coisas estão muito baratas. Todos os supermercados falaram, que coisa esquisita, tá tudo barato pra caramba nesse mercado aqui, né? O que vocês vão comprar? Vocês vão comprar lagosta, vocês vão comprar filé mignon, vocês vão comprar, né? Se tiver tudo barato, você vai no... hoje é exatamente como a gente está vendo a bolsa. Assim, um exemplo meio bobo. Se eu quiser comprar e-commerce, eu não vou comprar Via Varejo ou Magalu, vou comprar Mercado Livre, que o filé mignon, a lagosta e tá barata. Né? Então não tem porquê. 2019, que estava um pouco mais caro, estava mais difícil, aí eu comprei Via Varejo. Porque, então, essa é a primeira coisa. Sobre setores, lá na Encore, a gente tem uma visão que é o seguinte, e não tem certo ou errado, tá? É estilo de gestão. Tem assets, tem pessoas que são puristas, fazem, por exemplo, commodities, eu não vou nem olhar, porque, é imprevisível. Né? Estatais, também não, porque, na troca de governo... Cara, lá na Encore, a gente é o que eu chamo de gestão sem preconceito. A gente compra qualquer coisa que a gente acha que vai subir. Isso pode ser estatal, pode ser commodity, pode ser qualidade, pode ser qualquer coisa. A gente faz uma gestão sem preconceito. Hoje, quando eu olho para a bolsa e vejo tudo muito barato, e eu não tenho preconceito, então eu consigo montar uma carteira que ela é bem diversificada e que me faz dormir bem. Então, por exemplo, eu tenho 1/3 da carteira em commodities, que enfim, se tiver uma recessão, talvez seja ruim. Mas se nesse mundo inflacionário, cheio de problema de oferta, eu acho bom ter, né? E ao mesmo tempo eu tenho as atacantes, tipo o próprio Mercado Livre, que se a gente tiver uma recessão e o juro cair, é bom para a empresa de crescimento, ela deve subir. Então, assim, o que é bom para commodities é ruim para o Mercado Livre, o que é ruim para... Mas eu fico balanceado e gosto dos dois. Então, eu gosto de momentos como esse. Então, assim, tá tudo muito barato. Na verdade, então, o setor que eu gosto é... e outro, além do efeito supermercado barato, que eu quis dizer, tem um outro efeito também que a gente está levando muito a sério lá, que é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu pensar no jeito de explicar isso. Quando tem inflação, que é o problema que está tendo agora, e aí vou dar um exemplo, que fica mais fácil de ilustrar. Teve uma ação que a gente gostava bastante, e a gente perdeu um dinheirão com ela, e a gente já saiu e tal. A gente perdeu 50%, e ainda bem que a gente saiu, porque teria caído bem mais. É aquela espaço laser, sabe o espaço laser? Quando a gente analisou o espaço laser na IPO, a gente adorou a tese, porque o retorno marginal de uma loja nova, que era uma máquina de depilação com uma pessoa para cuidar, isso é gigante. E a gente conversou com muita gente, fez uma diligência tão grande de falar com todo mundo, de falar com investidor, de falar com o franqueado. Até o nosso analista, o Alemanhol, ele até depilou essa parte aqui. Assim. Até isso a gente fez para conhecer a empresa. E a gente gostou pra caramba na época. Aí, um pouco depois, uns 6 meses depois, a conjuntura mudou bastante, né? Porque passou a ter inflação lá para setembro do ano passado. A gente até vendeu o Via Varejo naquela época, trocou para Açaí por causa disso e tal. O
que acontece com o espaço laser quando tem inflação, né? A mulher sabe que a depilação laser é a melhor, a definitiva, é super boa, é bacana. Tal. Aí no Brasil existe a cultura, né, de depilação e tal. Só que bate a inflação, ela tem que comer, né? Então o que ela faz? Ela pensa, eu vou deixar para fazer o laser depois, eu volto para a Gillette e depois eu faço. A venda da espaço laser desaba, né? Então quando você tem inflação, fugir um pouco de coisas que tem substituto, que dependem de classe C e tal. Na Vivara, não teve esse problema, não sofreu, porque é classe A, joia, né? Margem alta. Então, a gente, nesse momento, a gente criou uma carteira um pouco mais diversificada, porque tá tudo barato, e a gente fugiu das coisas, por exemplo, empresa que vende geladeira, né? Então, não vamos ter Magalu, Via Varejo, vamos ter Meli, Mercado Livre, que o ticket médio é menor, vamos ter Vivara, que... então, é isso que eu fugi. E aí tem setores que eu não tenho. Eu tenho commodities, eu tenho varejo de alta renda, eu tenho petróleo pra caramba, adoro petróleo, e desabou recentemente. Né? Eu tenho, sei lá, tem um monte de setor lá. Mas o que eu não tenho, assim, de setor que talvez eu não goste hoje? Não é nem que eu não gosto, mas, por exemplo, imobiliário, real estate, né? Imobiliário, tá até barato pra caramba as ações lá, viu? Mas, assim, é um setor que dá para pegar na segunda parte do ciclo, né? Porque se subir a bolsa a partir de amanhã, não é real estate que vai subir, né? Vai subir as primeiras as qualidades, as boas. E depois, quando o juro começar a cair, talvez as imobiliárias subam. Então dá para esperar, entendeu? Então, na verdade, não é que eu não gosto, eu só esperaria. Então é meio que isso. E aí teve outra pergunta, que era setores e... Sobre essa questão de ciclo, né? Se vocês olham o macro até que ponto de, poxa, eu não gosto, mas eu tenho que ter porque está muito barato, né? Tudo é preço, né? Não gosto, Exato. mas não dá para recusar. Se você eventualmente aumenta uma exposição no setor imobiliário ou tech... Essa pergunta é super boa, porque assim, as assets que eu admiro pra caramba e que eu realmente me inspiro lá na Encore, são aquelas que vocês conhecem, né? Dynamo, Atmos, a Bolsa Capital, sei lá, a Constellation, a Velt, a Absoluto. A gente está indo bem em relação a elas, porque essas assets, elas são bem micro, né? Bem 100% micro. Eu também sou, mas eu acho que eu diria que eu sou uns 85% micro. E uns 15% ali macro, de olhar assim, um pouco para a posição do ciclo, de ter commodity, que quem ganha dinheiro com commodity não é quem sabe quantas toneladas de minério o caminhão da Vale carrega, não é quem sabe o que está acontecendo na China, né? É um pouco mais macro. Então a gente olha um pouco também, tá sendo muito honesto. Mas pouco, porque eu também não sou muito bom nisso e não acho que é onde está o dinheirão, né? O dinheirão está tentando pegar uns 100% naquela ação ali, 200% num prazo maior, óbvio, né? Rápido. Então é isso, assim, a gente olha um pouco sim. Market timing, aquela coisa de, a bolsa vai cair, vai subir e tal, eu acho que é muito difícil de fazer market timing de curto prazo. Eu, honestamente, não tenho a menor ideia se a bolsa vai subir ou cair na semana que vem, menor ideia. Eu assumo minha total ignorância para vocês aqui. Mas em 2 anos, acho que dá para fazer, para cima ou para baixo, tá? Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Mas, por exemplo, lá de 2014 para 2016, eu fiquei bem under. Então, eu fiz um market timing de ficar defendido ali. Agora, no ano passado, aí foi meu erro até que eu comentei. Em julho do ano passado, quando a bolsa estava 70 mil pontos, eu fiz um market timing, eu protegi o fundo. Eu tô achando meio caro as coisas aqui e tal. E aí a bolsa caiu, foram 5 meses seguidos de queda. Meu erro foi que eu comprei cedo. Lá para o 3º mês de queda, eu comecei a comprar e caí junto. Comprei cedo. Então eu acho assim, eu acredito em market timing de médio e longo prazo. De curto prazo, eu acho realmente muito difícil. E deixa eu só fazer um disclaimer para vocês todos. Eu vi os comentários que a galera comprar bolsa e tal. Primeiro que, obviamente, fico à disposição para quem quiser terceirizar para fundo, né, enquanto à disposição. Mas eu queria deixar uma coisa muito clara aqui. Eu imagino, ainda mais depois de assistirem as minhas aulas sobre vieses, a galera vai pensar, é óbvio que o Braga está defendendo bolsa, né? Porque ele acabou de montar uma asset, fundo de bolsa, ganha dinheiro quando a bolsa sobe. Então ele é o Zé Comprinha. E do jeito que eu falei aqui, e com a intensidade que eu falei, o pessoal deve estar achando que eu sou um mega Zé Comprinha, né? E eu queria contar que não, tá, galera? Eu sou... eu tenho meus vieses, obviamente, que eu fico estudando vieses exatamente porque eu sou ser humano e tenho todos os meus vieses, mas eu puxo também um pouco pro pessimismo, porque eu trabalhei muitos anos com o Stuberger, que é um cara super pessimista, né? O Luiz ele tem uma frase famosa que ele fala que no fundo do poço tem um alçapão, né? Ele é bem pessimista. Então, eu tô
exalando esse otimismo aqui agora, porque eu realmente estou otimista, meu dia está realmente lá, e porque eu estou tentando fazer uma coisa que está lá na minha aula da Finclass, que é advogar, que é praticamente catequizar o contrarian, né? Tipo, quando ninguém quer, você querer, que é o fato. A manada tá indo para lá, eu estou tentando ir para lá. É difícil, né? Porque Por que que eu vou comprar bolsa? Poxa, PCA mais 7, PCA mais pois é, 6, né? pois é. Eu tenho uma resposta para isso. Por que eu vou comprar bolsa se o juro é alto, né? Se o NTNB paga a inflação mais 6? Pô, pagar mais. Né? O segredo está na alocação. Você também tem que ter IPCA mais 6. Mas você também tem que ter bolsa. Não é igual a galera faz. Eu quero 0 bolsa agora. Aí o juro cai. Agora eu quero ter muita bolsa. É muito curioso, porque assim, eu fico olhando lá para a bolsa barata, eu achei que ele devia estar captando. E eu não estou tendo resgate, não posso reclamar. Mas eu estou lá sem captar. Quando é bom de investir, é ruim de captar. É impressionante. É por causa do efeito manada. Mas essa história do IPCA mais 6, né? Por exemplo, o setor elétrico, né? Que é um setor é um setor que a gente gosta bastante. Talvez seja o setor que a gente mais tem posição hoje no fundo. O setor elétrico, na média, tá, das empresas, na média, dá para escolher ainda, está pagando, sei lá, IPCA mais 11%, IPCA mais 12%. Né? Tem um exemplo, só para contar para vocês, né, que é bem da nossa vida lá. Tem uma empresa listada, chama Auren, que talvez vocês conheçam, mas eu vou contar para vocês. Essa Não é empresa... a aura do ouro, não, né? Auren. Não, é Auren. Aure 3. Essa Auren empresa é o seguinte... É mineradora, não é? Não, é uma empresa de setor elétrico. Eu vou contar a história. Não, eu tô confundindo com a Aura. Tem uma que é Exato. O pessoal A Aura confunde. Mineral... Não, essa confusão é super normal. Por isso que eu falo O Auren. ticker é até parecido, 33, se eu não me engano. A outra é a Aura 33 e essa é a Aure 3. Deixa eu explicar aqui essa empresa que vocês conhecem essa empresa, vocês vão lembrar quando eu falar. Essa empresa é o seguinte, tem uma família, que vocês devem conhecer, uma família, né, mais ou menos, chamada Votorantim. Conhece lá, os Emílio de Moraes? Uma galera super boa, né? Você dá um zoom out nessa família e vê o que ela fez nos últimos 20 e poucos anos. Né? Nos últimos 100 anos foi uma criação de riqueza gigantesca com commodity e tal. Nos últimos 20 anos, você percebe, 10, 15 anos, você percebe que ela tem vendido as posições de commodity, que é cíclico, que é difícil. Por exemplo, lá atrás ela vendeu a VCP, que era listada até, para a Aracruz, que virou Fibria, que virou Suzano. Ela vendeu recentemente no IPO uma parte da CBA, que é a empresa de alumínio dela, também é commodity. Aí o alumínio voou por causa da guerra, ela fez um follow-on de mais 1 bi. Então a família tem vendido as posições de commodities. E onde a família tem alocado o capital dela? No setor elétrico. Ela tinha uma empresa chamada VTRM, que ela comprou lá renováveis, eólica e tal. E aí teve um leilão de uma empresa, leilão não, né? Privatização de uma empresa, que essa vocês certamente conhecem, que era listada, que é a CESP. A CESP, ela já tinha sido vendida a mão de parte, o que tinha sobrado lá na CESP era uma usina hidrelétrica. E eles fizeram a privatização disso, o pessoal do Votorantim comprou. Então a CESP era da Votorantim, listada. Aí o que ele fez? Ele falou assim, vou juntar tudo num veículo só. Só que, obviamente, pegar a VTRM, que era fechada deles, e botar no veículo público que tinha minoritário, meio esquisito, né? A família ia dar ruim. O que eles fizeram? Então, pegaram um canadense chamado CPPIB, trouxeram também, que esses caras são super bons, e juntou a CESP, pegou o CPPIB, jogou para dentro da CESP, pegou a VTRM, jogou para dentro da CESP, e essa é a Auren, a Aure 3, é a antiga CESP. É uma empresa que grande parte hoje é geração de energia renovável e hidrelétrica. E essa empresa, hoje, como ela é na Bolsa Aure 3, na nossa conta, tá pagando IPCA mais 12. Muito mais que o NTNB. E você ainda pega carona no crescimento que eu tenho certeza que a família Votorantim vai fazer, o que a família Votorantim for fazer naquela empresa, que foi uma gestão super boa. É isso, você é caroneiro do que a família, das famílias mais competentes, mas que mais geraram valor no Brasil no último século, vai fazer. Pô, eu prefiro de 1000 Auren do que uma NTNB. Entendeu? Mas é porque eu sou esse cara que acredita em investimento em empresas. A Encore, como é que eu olho a Encore, tá? O fundo? Eu olho como uma holding de empresas que eu quero ser sócio, eu quero carregar, eu quero acompanhar. Uma delas é a Auren, só como um exemplo.
Então é isso. Desculpa. O que mais? Bacana. Bom, a Denise Bonfim, né? Você até comentou da China no seu exemplo, né? Ela comenta sobre a nova ordem mundial e a China surgindo como nova potência, né? Como você vê, né, da parte de compliance da China e dessa questão, um pouco polêmico. É bem polêmico, mas eu respondo. Bom, já é um fato, né? Já enfim, é uma superpotência, né? E deve ter sido uma delícia para a China assistir essa guerra de camarote, né? Ela é disparado a maior vencedora, a China, né? Porque ela viu sem precisar se estressar com ninguém, ela viu sem precisar fazer nenhum movimento, qual seria a reação do mundo desenvolvido com a história das sanções, né? Por exemplo, a história do dólar, né? De travarem reservas de um outro país em dólar fora, cara, isso aí é de uma agressividade, assim, imagina que você é um russo que ficou rico, sei lá, mas você não gosta da Rússia por algum motivo, você não apoia o Putin, você pegou seu dinheiro e botou em dólar em outro lugar, você teve seu dinheiro confiscado, cara, e você era contra o Putin. Olha, imagina que maluquice. Então, assim, isso foi uma coisa agressiva que a China assistiu de camarote, né? Sem precisar saber. Ela já sabe qual que é o play action se ela decidir fazer algum movimento militar, né? Outra coisa, ela está comprando petróleo mais barato, né? Porque a Rússia não está podendo escoar pelos caminhos normais de um universo tradable, né? Que você vende para quem você quiser. Então, até tem umas coisas engraçadas, tá? Você olha a importação de petróleo na Índia, que era, sei lá, 30 mil barris, foi para 1 milhão de barris. Tipo, voou. Na verdade, é petróleo russo que está sendo escoado pela Índia para os Estados Unidos. Sempre se acham soluções criativas de mercado para soluções também criativas, né? E aí, a China nisso é curioso, porque é óbvio que eu não gostaria de morar num país com um regime tão autoritário, né? Eu brinco que eu prefiro ser, sei lá, pobre no Brasil do que, enfim, porque pelo menos eu tenho liberdade, né? E aí, essa história do lockdown, por exemplo, né, que é é dura, 60 dias, né? A população, tem relatos horríveis, galera, assim, tem relatos, por exemplo, de uma criança de 13 anos que estava numa outra casa de, sei lá, de quem, e os pais estavam na outra casa e teve lockdown. 60 dias sem se verem. Imagina eu ficar 60 dias sem ver meus filhos, né? Coisas muito feias, né? E esse lockdown, política de Covid zero, a essa altura do campeonato, eu acho que pode ter um pouco a ver com o Covid, mas eu acho que também pode ter a ver com o fato de que o principal inimigo da superpotência China está tendo 8 tantos por cento de inflação e está faltando comida, está faltando produto no Walmart, né, nos Estados Unidos. Então o que você faz? Você fecha seu porto. Vai ferrar ainda mais o cara, né? Então, eu gosto muito de ler, né? Tem uma mulher fantástica chamada Dr. Peppa Malmgreen. Ela escreveu um artigo em outubro do ano passado, tá? Tipo, bem antes de começar a guerra. E essa mulher foi consultora da Casa Branca, nível altíssimo. E o artigo dela era assim: a Terceira Guerra Mundial já começou. Isso antes da Rússia, hein? E ela falava que a gente estava acostumado nas últimas boas décadas aí com uma guerra fria, né? E o que a gente tem hoje não é uma guerra fria, é uma guerra quente, uma guerra mesmo, só que em lugares frios, em lugares que você não sabe o que está acontecendo. Aí ela cita vários exemplos, né? Eu não vou lembrar de todos, mas tem uns exemplos de uma linha, um cabo submarino de fibra ótica, né, de altíssima velocidade que está lá perto da Noruega, que o Ocidente usa para comunicar com satélite e tal. E um dia esse cabo apareceu cortado em 2 lugares de 40 metros de distância. Assim, não poderia ter sido a natureza. Outra, a China soltou uns satélites que o satélite ele faz uma coisa tipo Pac-Man, assim, ele pega outro satélite, come e joga para fora, assim, né? E a China argumentou que era um jeito de limpar lixo, né? Não é. Até o dia que o lixo for o satélite americano, né? Enfim.
Então, esse tipo de coisa já tem acontecido e a gente está vivendo num mundo, chama de nova ordem mundial, que é realmente diferente do que a gente via há poucos anos atrás e que provavelmente vai continuar sendo diferente. Uma das teses que eu acho que é bem relevante, que eu tenho que tocar meu fundo pensando nisso, é a tese da desglobalização. Assim, a gente caminhou por anos indo para a globalização, que é deflacionária, né? Porque você vai produzir a onde os custos são mais baratos e tal, se é mais barato produzir em Taiwan, você produz lá e tal. Agora os países não querem mais depender uns dos outros, né? Eles aprenderam o que acontece. Então, provavelmente vai entrar então, o investimento em petróleo deve crescer pra caramba, porque perceberam que a transição energética foi ruim e estavam dependendo da Rússia. Né, que a demanda de petróleo global é mais ou menos 100 milhões de barris dia. A Rússia produz 11, né, 11%. Né? Então, um dia para o outro, você não pode mais contar com 11% da produção de petróleo global. É treta, né? Boa. Mas vale para qualquer coisa. Então, assim, aí, obviamente, isso é um ambiente que fica mais inflacionário. Então, é isso. Assim, eu concordo com esse call de nova ordem. Está mudando as coisas. A gente tem que ficar bem esperto. Tá? Show. Vamos lá, Que tem mais, mais cara? tem do Marcelo aqui, ele fala, considerando o cenário de preços muito baixos e desafios enormes da economia global, que pode levar um tempo para uma maior recuperação, não aumentaria o risco de empresas fecharem o capital? Eu tenho certeza que vai ter um monte de fechamento de capital. Nesse nível de preços, pô, tenho certeza. Igual o Santander comprando a GetNet, igual ainda tá tendo, né? E é isso. Eu, do meu lado, o que eu prometo fazer é que se alguma empresa malandrinha quiser fechar o capital barata, eu vou fazer ativismo. Eu vou mandar um advogado lá fazer uma visita, eu quero laudo, eu quero, sei lá. Então, talvez o risco de fechamento de capital seja um risco positivo. Também, se quiser pagar um preço bom, aí pode fechar, levar minhas ações e ir embora, eu parto para a próxima. Mas eu tenho... No momento, né, João, o Braga, nesse momento de crise, né, acaba depurando muito o mercado, né, acaba que dá uma selecionada boa, né, principalmente nesses momentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso, assim, eu acho que a gente tem que ficar esperto com isso, sim. Se quiserem fazer malandragem em fechamento de capital, eu vou brigar. Tem o do Lucas Leal, se quiser fazer a pergunta aí. Ele pergunta, essa pergunta é bem interessante. Ele fala: como é que o investidor PF tem força para derrubar o mercado de 125 mil pontos para 100 mil pontos, sendo que tem tanto investidor grande realizando compras? Uma compra de 40 mil ações a mercado não geraria um aumento absurdo no valor da local web? Ele citou um exemplo aqui. Pois é. No caso do local web tinha um vendedor. Sim. Então o cara combinou com o vendedor e só cruzou lá. Uhum. Como é que as pessoas físicas derrubaram toda a bolsa? Na verdade, foi, cara, a pessoa física saiu de mais de 100 bi da bolsa entre venda direta e resgate de fundo. Aí, uma pessoa física talvez não faça muito estrago. 100 bi de pessoas físicas saindo, fácil. Então a resposta é essa. Show. O Bruno Pinto, né? Ele, pelo jeito, é bem conhecedor da Encore. Ele pergunta quais os tipos de proteções você utiliza nos fundos da Encore. Eu acredito que seja para o long bias, né? Perfeito. A Encore tem o long only, né? E o long bias, né? O long only tem um viés 100% comprado, o long bias tem o viés comprado, mas tem algo vendido, Inclusive, alguma esse proteção. é meu único fundo. Eu tenho um único fundo de ações. Eu sempre gostei de investir. Até o Wallace é meu assessor, inclusive. Eu invisto, eu sempre gostei de investir em ações, mas eu falo, não, eu tenho um único fundo de ações que é o da Encore. Pô, O Eric obrigado é pela investidor confiança. qualificado, você está há 40 anos no mercado, Eric? 50 já? Legal. Pô, obrigado pela confiança. Tá um momento ruim, mas, cara, fica tranquilo que tá barato lá. E vamos surfar junto aí por muito tempo. Vamos ter muita alegria junto ainda. Primeiro é isso, né? Tipo, deixa eu explicar esse conceito. Né? O long only, que é o Encore Ações, é a tal da holding que eu falei, né? São as empresas que a gente adora, que a gente quer carregar, que eu quero ser sócio. O long bias, eu pego essa mesma carteira e replico. Mas aí eu tenho liberdade para fazer mais alguma coisa se eu quiser, como, por exemplo, comprar proteções. No exato momento, eu acho tão barato que eu não tenho nenhuma proteção, tá? Eu estou 100% disposto. Eu até estou torcendo para lá fora dar um ralizinho para eu voltar a comprar meus hedges lá fora. Mas só para exemplificar, hedges que eu costumo fazer no fundo, e eu faço... a maioria das vezes que eu gosto de redear e redear grande,
É tipo quando no meio do ano passado a bolsa estava 130 mil pontos, ou no final de março agora, desse ano, aconteceu uma coisa parecida. Quando a bolsa dá um rally, a bolsa bateu 120 mil pontos agora em março, 121 mil pontos. Quando a bolsa dá um rally, deixa eu explicar de outra forma, né? Calça jeans, carro, petróleo, minério de ferro, itens em geral, quanto maior a demanda, quanto mais você precisa desse item, mais o preço sobe, perfeito? Tem uma coisa muito curiosa no mercado, né? Quando a gente mais precisa de proteção, é quando a proteção está mais barata. Né? Como assim? Porque assim, existe um conceito no mercado que eu geralmente, a maior parte das vezes que eu faço proteção é comprando opções de venda, né? Puts, né, que chama. Essas puts, o preço dessas opções, que é um seguro, ele é precificado com a volatilidade que o mercado acha que vai ter para frente, uma volatilidade implícita. Eu sei que é complicado, eu não quero complicar aqui, mas imagina que uma ação está 100, aí você tem a opção de comprar ela por 120, né? Essa opção vale muito pouco se a ação de 100 varia muito pouco, porque vai ser difícil dela chegar no 120, perfeito? Agora imagina que ela varia para caramba. Essa opção vale muito, porque ela provavelmente chega lá, né? Então, quanto maior a volatilidade, mais cara é a opção, quanto menor a volatilidade, mais barata é a opção. E, geralmente, quando o mercado sobe, as volatilidades implícitas, né, as volatilidades esperadas para o futuro, caem, porque o mercado está mais calmo, né? E aí fica mais barato de comprar proteção. E eu acho bom comprar proteção quando o mercado está lá em cima, né? Que é aí que você precisa, né? Quando o mercado caiu, ele já caiu. Então, eu brinco que tipo, eu não sou muito bom de hedgear quando a bolsa está 100 mil pontos. Mas quando está 130 mil pontos, eu fiz um hedgezinho lá. Porque quando estava 120 mil pontos em março, eu também fiz. Então é isso. Eu gosto muito de fazer via compra de seguros. Porque se for a compra agora, que a volatilidade está muito cara, eu vou ter que gastar muito dinheiro de seguro para proteger pouco do fundo. É igual assim, você tem um carro de 100 mil e eu acho que você paga 5 mil reais no seguro, né? Porque beleza, né? Ninguém paga os 5 mil reais de seguro para enfiar o carro no poste, né? Mas você tá lá, né? Se acontecer uma coisa, você recupera seus 100 mil. Agora, você não pagaria 40 mil reais para segurar um carro de 100 mil, né? Você não pagaria 30 mil reais, não pagaria, né? É a mesma coisa. E aí, quando o mercado está muito baixo, você tem que usar outros instrumentos. Quando a volatilidade está muito alta, você tem que utilizar outros instrumentos para hedge, por exemplo, vender futuro, sei lá. E aí, se você faz isso e o mercado sobe, você perde dinheiro. Quando você compra só o seguro, o mercado sobe, aquilo ali vira pó e beleza. Então é isso. Eu uso diversos instrumentos para tentar fazer hedge, mas o meu preferido é a opção barata. E isso só acontece quando a volatilidade implícita do mercado está baixa. O João, o Braga, tem uma pergunta, até nesse ponto que você tocou aí, tem uma pergunta que é mais ou menos sobre isso. Ele pergunta aqui, que é do Jaime, quais os indicadores de mais importância no valuation da análise de uma empresa? Boa pergunta, vamos lá. E a resposta não tem resposta, tá? Vou ser bem honesto. A valuation é igualzinho um painel de avião. Tem 1000 ferramentinhas, 1000 luzinhas piscando, 1000 coisas que você olha. Mas tem uma hora do voo que você vai olhar para aquilo ali. Tem outra hora do voo que você vai olhar para aquilo ali. Tem outra hora do voo que você vai olhar para cá. Valuation é a mesma coisa. Então eu vou lá e faço o tal do DCF, que é descontar o fluxo de caixa futuro da empresa. Eu olho para múltiplos, igual eu mostrei na apresentação. Eu olho para não sei o que lá. Eu olho para múltiplo tal. Eu olho para múltiplo tal. Eu olho para 1000, para dividendo. Eu olho para 1000 coisas. Em cada ponto do ciclo, em cada momento da empresa, eu vou olhar para um ou para outro. É meio que isso. E aí tem umas coisas curiosas. Quando o mercado é muito barato, tipo agora, você olha para dividendo, você olha para preço sobre lucro e tal. Quando o mercado é muito caro, você olha para preço sobre receita. Aí tem aqueles múltiplos meio... Você fala, o mercado está ficando caro, porque a galera está olhando para isso. Tem um tal de PEG, né, que é o preço sobre lucro ajustado pelo crescimento. Então até é bom ver o que o mercado está olhando, que é um bom indicador se o mercado está caro ou está barato. Mas não tem um ou dois que são os importantes que a gente está olhando sempre. A gente está sempre olhando para tudo. Desculpa, é péssima resposta, né? Mas meio que nós... Mas é Exato, difícil não dá. mesmo, né? João, o Everton Silva, né, ele foi um pouquinho mais enfático, né? Quais são as suas atacantes, né? E depois o Daniel complementa, né? Se você acredita, né, nas empresas perenes a longo prazo, eu acredito que seria o caso lá do filé mignon e da lagosta barata, né? Mas enfim, vamos... Tá. Acho que dá para responder tudo na mesma resposta, porque tem a ver. Primeiro, deixa eu só deixar uma coisa bem importante. As minhas atacantes não são as mais importantes da cadeia, porque é curioso, né? Nesse ano, são as atacantes que estão me ferrando. Elas estão indo mal esse ano.
Minhas commodities estão me ajudando e as antifrágeis defensivas só estão indo super bem, né? Como a Eletrobras, que é a nossa maior posição do fundo hoje, graças a Deus, está indo super bem. Então. Mas vamos falar dos atacantes, que são as historinhas mais legais de contar, né? Sim, sim. Eu vou dar... É bem boring falar da Auren, ainda bem que vocês gostaram. Vou pegar carona ganhando. Atacantes quais são os meus atacantes hoje? São Pets, que eu me ferrei, né, cara? Desabou, eu adoro essa tese. É uma tese que eu quero ter por muito tempo, porque eu vou falar, eu já falo um pouquinho de cada um delas. A Pets. O que é a beleza de alguns modelos de varejo? Vou dar um exemplo super famoso que foi muito bem ao longo de muitos anos, que é a Raia Drogasil. Quem aqui é mais velho, tipo eu, lembra de como é que era 30 anos atrás uma farmácia, né? Era um cara que fazia faculdade de farmácia, montava a farmácia dele, branquinha, azulejinho lá, ficava na barriga do balcão e tal. Aí chega a Raia, chega a Drogasil, com um modelo super legal de uma loja, né? Que você chega lá, já compra o desodorante, já compra não sei o que lá e tal, aí tem uma filinha que você pega, aí tem a vacinação ali, é um modelo super legal, né? Então quando ela vai e abre uma loja, sei lá, em Goiânia, aqui na terra, ela não precisa comprar a farmácia de bairro, ela mata a farmácia de bairro, porque a pessoa não vai mais na farmácia de bairro, vai na Drogasil, que é mais legal, né? A experiência é mais bacana, né? É um modelo muito legal, aí você replica no Brasil inteiro e voa. A Pets, para mim, é isso. Né? Não sei quem aí é pai de pet, né? Quem tem cachorro. Eu tenho, o Jairo Nazareno, tá logo ali, o Jairo. Quem é pai de pet? Manda no chat. Que é o meu bulldog francês. Cara, eu sei quanto eu gasto na Pets, assim, é dureza. E o Pets é muito legal, né? Tem tudo ali. Então ela abre uma Pets lá em Goiânia, ela vai crescer. Né? Ela vai... E gato pode também. Inclusive, a Pets comprou a Cansei de Ser Gato. E até eu não lembro o nome, mas o gato que eles colocam lá como CEO, é aniversário dele hoje, então tá com desconto lá na Cansei de Ser Gato, lá na Pets. Compra lá, Everton. Everton não, foi a Fabiana, desculpa. Então, assim, Pets eu gosto muito por causa disso. Aí, outro atacante, TOTUS. Empresa de tecnologia, tá apanhando, como todas as empresas de tecnologia. Mas por que eu adoro a TOTUS? A TOTUS, ela é o tal do ERP, né? Ela é uma empresa que cuida da empresa, né? Ela é um sistema que cuida da empresa lá. Então. Contas a pagar, receber, notas cálculo, tudo a TOTUS vai lá e faz. E ela é muito forte nas pequenas e médias empresas, dominou esse mercado. E como é um serviço, quando a empresa coloca aquilo fica na base de dados da TOTUS. A empresa confia na TOTUS para administrar aquela base de dados. Então, a TOTUS tem dados de todas as empresas, todas não, mas estatisticamente muito significativo. Tem muito mais dado que o Itaú, Bradesco e tal, porque tem o dado de todas as empresas. E aí tem o dado da empresa, tem o dado dos fornecedores, tem o dado dos clientes, é uma coisa... E no mundo hoje que o dado é super importante, e não sei quem aqui teve a péssima experiência de instalar um ERP, cara, é muito difícil, é muito complicado. Depois você instalou, você não troca, porque é dureza. Então, o cliente da TOTUS é um cliente muito fiel, e aí ela consegue passar a inflação, até super bem. E aí ela começou a fazer outros business, né, que ainda são muito pequenininhos, mas que tem um potencial gigantesco de crescimento. Ela comprou uma startup chamada Supplier, que é uma startup de análise de crédito. E aí, pô, ele tem esses dados todos. Ele pegou com uma startup de crédito, imagina o potencial. Aí ele pensou, mas peraí, eu preciso de funding, eu preciso de... O cara foi lá e fechou um acordo com o Itaú, que é o melhor cara de crédito, imagina. E a TOTUS só caiu desde então. Então é uma que eu gosto também. Outro atacante que eu gosto, Mercado Livre, né? Eu não sei quem aí aqui que ainda não compra no Mercado Livre, mas se você não compra, não compre, tá? Porque é viciante, eu compro todo dia, o nível de serviço é bizarro, é muito bom. Tem então, a fidelidade de comprador, né? Você vai aumentando o nível, vai ganhando frete grátis. Isso, eu sou nível 6, cara, eu tenho o Disney Plus de graça, eu tenho... O Mercado Livre é bizarro, é muito bom, assim, é muito, muito, muito bom, né? Então eu sei que ele vai atravessar a crise. Então, beleza, daqui a pouco o ciclo volta, ela vai dar. Que mais de atacante que eu tenho? Não precisa abrir a posição inteira, não. Mas eu Dessa divertido, eu vez, gosto. monta lá a cota da Encore. Não, compra porque amanhã eu posso mudar de opinião, né? Aí eu vou vender e não vou contar para vocês. Então, é isso. Faça como o Eric. Inclusive, o João, assim que sair a atualização da Encore, a gente posta lá no grupo para o pessoal assistir também. Né? Vou tentar soltar amanhã, no final do dia. Combinado. E como está de tempo aí? Dá para responder mais algumas? Dá. Vamos lá. Já se já for dormir, tô contando com vocês. Ô Braga, deixa eu te... Tem uma pergunta do Bruno aqui que ela é polêmica.
Ele fala nessa questão dessa tese de desglobalização que você falou, se o Bitcoin não tem um espacinho no teu portfólio. Boa. É polêmica mesmo. Cara, vamos lá, vou falar minha opinião muito honesta sobre cripto, Bitcoin e tal. E talvez a minha opinião surpreenda vocês, porque meus amigos gestores é tudo, né? Eu acho que o papel que o Satoshi escreveu lá no paper e tal, e tudo que veio depois, para quem tem 40 anos, eu tenho 42 anos, para quem é da minha geração aí... Eu tenho 41, então nós somos da mesma geração. Essa parte aí do Bitcoin, do cripto, do blockchain e tal, é literalmente o segundo maior breakthrough tecnológico, né? Mudança tecnológica da nossa geração, só ficando atrás da internet. Assim, esse é o jeito que eu vejo. Eu acho bizarro, acho animal, acho assim, vai mudar o mundo. Eu tenho pouca dúvida disso, tá? O DeFi, mas isso tudo a gente tá assim, lembra do PT550, aquele celular gigante, do famoso tijorola? A gente está no tijorola das criptos e disso aí tudo. Eu não tenho a menor ideia quanto o Bitcoin vale, eu não sei se o Bitcoin é um bom investimento. Eu não sei se comprar $19 mil hoje é bom. Eu tenho, tá até aqui, by the way. Cadê? A caixinha tá aqui. Não, tá aqui. Essa aqui é minha. Cadê? Essa aqui é minha Ledger, sabe? Tipo, você bota. Eu tenho um pouquinho, mas é muito pouco, tá? Eu comprei porque eu não posso ficar para trás, né? Eu tenho que entender. Né? Eu tenho que entender o que é isso. Aí eu comprei um pouquinho, fui lá, fiz, botei, peguei, tá. Eu achei curioso, mas é muito pouco. Infelizmente, tá? Eu comprei quando era $1.000. Então, uma pena. Eu não sei se vai continuar caindo. Eu não sei se é reserva de valor. Eu não sei se... Mas eu sei que como breakthrough tecnológico e como coisa que vai mudar o mundo, eu tenho certeza que é. Então eu sou um believer, eu sou um... Caramba, Everton, que legal, pô. Fui citar o Tijolo, ele trabalhou lá. Animal. Mas voltando para o Bitcoin, é isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de dar um call, de falar assim, não, pode comprar Bitcoin a $19, que é barato. Tipo o Bruno Perini, que entende pra caramba e tal. Mas eu tenho certeza que veio para ficar. E é muito curioso, porque quem fala assim, não vale nada, aí você faz perguntas básicas sobre... E o cara não sabe o que é. Então, assim, eu vejo muita gente falar mal, não vale nada, mas é parecido com você falar que a internet vai ser um fracasso sem ter nunca acessado um browser. Entendeu? Eu acho que está cedo para... Eu realmente acho que veio para ficar. De novo, não sei se a 19 mil é compra ou venda, tá? Mas, sei lá, se quiser ter um pouquinho na carteira... Eu teria o Bitcoin, né? Porque entre os lances que vale para qualquer ativo, tipo escassez, enfim. O Braga, na apresentação... Só uma coisa, Wallace, só Desculpa. desculpa eu, né? A gente não vê. Mas eu sei que muitos dos meus amigos gestores pensam diferente, acham que não vale nada e tal. Eu sou mais da turma do não sei, entendeu? Tipo, eu acho difícil cravar que vale $100 mil. Eu acho exatamente tão difícil cravar quanto não vale nada, assim, que muita gente faz. Desculpa, Wallace. Imagina. Na apresentação você citou Banco do Brasil e Itaú como opção, né? Então, os peers da Petrobras, né? Não teve nenhuma citação, mas eu sei que a Encore olha também, PetroRecôncavo, o 3R, PetroRio, né? A PetroRecôncavo tem uma correlação bem pequena com a Petrobras. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessas outras posições que vocês estão olhando. Boa pergunta. Deixa eu só falar uma coisa, eu nem tenho Itaú na carteira, tá? Tipo, a apresentação é muito mais para mostrar como as coisas estão ridículas de barata. Itaúzão, cara, tá barato. E Petro, né? Eu tenho pouquíssima Petro, porque eu tava morrendo de medo do estatal aí. Mas tá ridículo de barato, eu tô pensando em aumentar. Mas enfim, eu tenho 3R, eu tenho PetroRio, eu tenho uma lá fora que chama Tenaris, eu adoro. PetroRecôncavo eu não estudei tanto para ficar confortável, mas eu tenho amigos muito inteligentes que têm e gostam. Eu tô na PetroRio na 3R, que no final do dia são parecidas. São empresas que não são igual a OGX lá atrás, que era de procurar petróleo. Essa não, já tem o petróleo lá, já sabe. É de exploração e melhoria de poço. Né? No caso da 3R, tem o Potiguar, por exemplo, que é um poço que já está lá produzindo e tal. Mas eles conhecem e sabem que com
algum investimento em alguma operacionalização boa, eles conseguem extrair mais daquele campo. Ah, pô, mas a Petro é burra? Não, a Petro está focando no que ela faz de melhor, que é o pré-sal, né? Que é nível saudita de extração, assim, é realmente brilhante. Então, pô, nada mais justo que ela focar lá e vender os postos que ela não estava dando muita atenção. E essa é a tese, e isso é muito bom para o Brasil como um todo. Então, eu gosto muito dessas teses. Essas apanharam recentemente por causa desse call de recessão lá. Então, eu garanto que 99,5% das pessoas que venderam petróleo no mundo e levaram as nossas 3R e PetroRio queridinhas para baixo também, eu aposto que 99,5% delas não fazem a menor noção de qual que é o impacto de queda de demanda se a gente tiver num 2008 de novo agora. By the way, esse impacto é tipo 3% só. Em 2008, a queda de demanda de petróleo foi 3%. Nada. Zero. O petróleo tem muito mais a ver com o PIB nominal do que com o PIB real. Então, apanhei pra caramba, mas tô lá, segurando minhas teses de petróleo lá. Então, você soma todas as teses, é quase 20% do fundo. É uma posição razoável, eu gosto. Essa Tenaris, deixa eu contar essa empresa para vocês. Tá, Tenaris é difícil. Ela lá fora, ela até tem uma BDR que é T1SS, sei lá, não tem uma BDR aqui, mas ela negocia lá fora. Essa empresa talvez é o pitch mais fácil de fazer. Assim, olha que pitch curioso. O que a Tenaris faz? Ela faz um tubo para investimento em petróleo, chama OCTG, ou CTG. É um tubo que não tem costura, que ele aguenta pressão. Então, se você quiser investir em petróleo, seja onshore, seja offshore, seja shale gas, você precisa comprar esse tubo. Né? Existe uma empresa que é até listada aqui no Brasil, os mais velhos talvez lembrem, que é a Confab. A Tenaris comprou a Confab e comprou as Confabs do mundo, que fazem esse tubo. Né? Aí vamos lá, né? Até o Biden, né? Voltando um pouquinho da pergunta da nova ordem mundial, até o Biden, que na campanha falava que quem investia em petróleo tinha que ir preso. Não. Enfim, até ele acha hoje que os Estados Unidos tem que investir em petróleo, né? Porque viu que não dá para... Deu globalização, viu que não dá para contar com a Rússia. Então, assim, eu tenho pouca dúvida que vai ter bastante investimento em petróleo, e o investimento é viável com petróleo a 70, tá? Não precisa estar a 100 e tanto voltar agora. Beleza. Então, eu acho que vai ter bastante investimento, logo vão precisar do tal do tubo da Tenaris, perfeito? A Tenaris saiu comprando as Confabs do mundo. Hoje, ela tem 37% do market share global desse tubo. Olha isso. Então, assim, se você é um americano lá que quer fazer um posto de petróleo, muito provavelmente você tem que ligar para a Tenaris para cotar uns tubos lá com a Tenaris, né? Aí vem a cereja do bolo do call. A segunda maior do mundo é uma empresa chamada TMK, que tem uns 17% de mercado no mundo. E é russa. Né? Então eu acho que ela vai sair do mercado. Acho que Tenaris é isso. Então é uma tese, é um exemplo de tese que a gente estuda bastante lá, que a gente gosta para médio e longo prazo. Ô Braga, essa é uma dúvida minha. Vocês têm estudado a questão de urânio? Porque assim, é uma tese que eu tenho estudado já há algum tempo, o Wallace conhece, eu tenho visto nessa tese já há algum tempo. Agora está sofrendo um pouco, como está sofrendo tudo lá fora, mas assim, eu entendo que tem um potencial muito grande. Não sei qual que é a tua visão, o que você enxerga sobre essa tese. Sendo muito honesto, como falta o equity para investir, né? Eu nunca estudei muito, mas eu, como curioso, já dei umas lidas por aí em caras que gostam, tá? Uns caras lá de fora, o Jared Dillon, uns caras que escrevem sobre isso, por honestidade intelectual, e eles gostam, né? Só que eles falam que o problema dessa tese é que tem muita gente, fica tá crowded, né? E aí, quando dá algum susto, igual foi minhas teses de petróleo agora, que desaba e tal. Então eu não tenho muita opinião forte, não, mas eu conheço gente inteligente que gosta. E tem a ver muito com essa história. É parecido com a mesma história do petróleo, assim. É uma transição energética que foi extremamente mal feita e a energia fica cara e você precisa fazer. Então, em um certo momento, a energia nuclear foi demonizada. Pelo amor de Deus! Exato, uma total falta de conhecimento mesmo, né? Porque... Exato. Está lá o Bill Gates fazendo pesquisa e falando, não, é uma das melhores energias, se não a melhor. E você olhava lá para a Alemanha, estava fechando. Vamos, assim, agora estão vendo a falta que faz, né? Exatamente. Aí o petróleo sobe, e aí o urânio sobe. Então, tipo, essa transição energética forçada, acelerada, foi de uma burrice global, assim, enfim.
E aí, beleza, agora estamos colocando um preço nessa burrice, que é o petróleo lá em cima, é a gasolina mais cara do mundo, no mundo inteiro, né? Tem um negócio chamado crack spread, né? Que é o preço da gasolina, diesel, do petróleo quebrado, que se chama crack spread, para o petróleo, né? A diferença é o refino, né? O crack spread nunca esteve tão alto, ou seja, o petróleo está caríssimo e derivar isso para a gasolina, diesel e tal, nunca esteve tão caro, a diferença tão alta. Ou seja, o mundo inteiro com gasolina caríssima, pagando caríssimo na energia, porque em um momento alguém achou que não, vamos fazer uma transição forçada aí, porque, enfim, eu sou super a favor da transição, sou por favor de energia verde, tudo isso aí, mas no seu tempo, né? Tem que fazer o direito. O Brasil é bom nisso, né? O Brasil é muito menos dependente de gasolina do que o resto do mundo, porque a gente tem o famoso etanol aqui, que lá não tem, né? Em carro e tal, né? Enfim, e mesmo assim aqui tá caro. Braga, obrigado pela sua participação. Prazerzão. Queria agradecer em nome de todo o Grupo Primo, todos os mentorados, né, ex-alunos que estão participando também. Era que você puder agradecer. E a gente queria que você fechasse aí com o comentário do início da apresentação, né? Poxa, não precisa acertar o olho da mosca, né? Acertando a mosca tá bom. Melhor que 2016 a gente tá, né? Commodity alavancada, estatais quebradas, Basileia lá no fundo. Então, exato. A gente só tem a agradecer e pedir esse fechamento aí para você, Eric, se quiser agradecer aí também. E agradecer a tua presença, Braga, e até o Wallace, como a gente sempre fala aqui, a gente sempre conversa muito sobre isso, né, Wallace? É sempre bom ter alguém para conversar, e a gente tem essa estrutura que o Thiago monta da Arca, né, de ter um pouco em cada coisa. A gente sempre fala, eu falei, Wallace, eu preciso comprar bolsa. A gente conversou sobre esses dias, né, Wallace? Falei, cara, não está fazendo sentido eu colocar em renda fixa. Mas aí é super importante que todo mundo aqui que tem que ter a gestão de risco, né? Não pode deixar de ter reserva de emergência, mas é uma situação que é difícil a gente ver numa geração, né? Também acho. O segredo está mais ou menos no que vocês fazem em relação à Arca mesmo, que é ter uma alocação e ser fiel àquela alocação e esperar a mágica acontecer no longo prazo. A gente fica falando muito sobre longo prazo, mas ninguém explica por quê, né? Tem que investir para longo prazo. Por quê? Sabe por quê? Porque a economia é cíclica e é muito difícil acertar esses ciclos, né? Então, se você é sempre fiel, o que você sobra no final do dia? Com a média de ciclos, que no meu caso é o crescimento dos lucros das empresas, é a abertura da Petz lá em Goiânia, é não sei o que lá, é o fundo de Poço de Petróleo Novo, é o que a gente acompanha. E você foge dessa loucura dos ciclos e fica com esse crescimento. E que eu sou gestor desde 2009, e analista antes disso, eu já passei por muita crise, e a rentabilidade dos fundos que eu fiz gestão como se fosse um fundo só, é super boa, estou super feliz, dá 2 vezes o que a renda fixa deu, entendeu? Num período super longo. Então, eu acredito muito nisso, e para quem quiser terceirizar, obviamente, a gestão para a Encore está totalmente à disposição, a gente ama o que faz, eu quero fazer isso por muitos anos, e por fim, galera, me convida sempre aí, que é sempre um prazer, eu adoro falar, me ajuda, tá? Eu formo minha cabeça, enfim, é um prazer. Eu estou lá no Twitter, @JLBraga, Instagram, @JLBraga, de João Luiz Braga, né? Para quem, deixa eu botar aqui no chat, para quem quiser seguir, perguntar, criticar, xingar, tamo lá. E é isso, galera, tamo junto, por longo prazo aí. Me chama nos próximos 40 anos, vai ser um prazer prestar conta para vocês aí e contar mais. Prazer é todo nosso. Pessoal, boa noite, obrigado. Até a próxima. Até lá. Olha, Luísa. Oi, Luísa. Beijo, Luísa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Grande abraço. Gente. Obrigado. Tchau, tchau.